Amém, queridos? Graça e paz. Vou gravar um vídeo bem rápido aqui, só para nós refletirmos acerca de um erro grosseiro da doutrina do pré-tribulacionismo. Eles afirmam que os apóstolos aguardavam a volta iminente de Jesus, aguardavam a qualquer momento a volta de Jesus. E eles mencionam aquele texto de Paulo em 1 Tessalonicenses 4, que escreveu lá, nós, os que tivermos vivos, ou seja, então quer dizer que o apóstolo Paulo aguardava estar vivo na ocasião da volta de Jesus. Mas se esquecem de outros textos importantíssimos do próprio apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro. Então vamos meditar aqui bem rápido, para que nós possamos refutar esse engano. Jesus ele não pode voltar a qualquer momento, queridos. Há um evento de 7 anos para acontecer antes da volta de Jesus. E os apóstolos sabiam que era para tempos longínquos. O apóstolo Pedro, na sua carta, ele escrevendo sobre a volta de Jesus, ele escreveu lá, amados, um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia. Ele entendia que Jesus teria que voltar só depois de 2000 anos da sua ascensão. É claro que eles entendiam que era para tempos longínquos. E o que dizer da profecia de Jesus no ano 70? Jesus não profetizou que o templo seria destruído? Isso só aconteceu 70 anos depois. Então, como é que eles poderiam crer que Jesus poderia voltar antes mesmo da destruição desse templo? Então, eles não estariam acreditando na profecia de Jesus. E quando o templo foi destruído, os apóstolos já haviam morrido, com exceção de João. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que a Bíblia ela não foi escrita com divisão de capítulos e versículos. Nós não podemos isolar um verso e fazer uma doutrina em cima desse verso. É muito importante nós compreendermos as Escrituras conectando os seus pontos, Antigo com o Novo Testamento. Se há um texto que refuta essa doutrina que nós criamos, então nós temos que jogar fora essa doutrina, ela está errada. Recentemente eu gravei, mais ou menos 2 semanas atrás, eu gravei sobre um profeta contra 400. Se irmãos puderem assistir, foi maravilhoso, maravilhosa essa reflexão. E lá eu citei que muitos ensinos, por exemplo, de que o pecado já acabou porque Jesus levou os pecados na cruz. Então quer dizer que eu não peco mais? Não, não é isso. Nós precisamos compreender que os pecados foram levados na cruz porque Jesus ele cumpriu toda a sua missão ali na cruz. Através da sua morte na cruz, ele garantiu o cumprimento de todas as demais festas. Páscoa é a primeira festa, são 7, queridos. Então, através da obra de Cristo na cruz, ele garantiu o cumprimento das outras 6. Mas as últimas 3 festas só vão se cumprir no futuro. E a penúltima festa é o dia da expiação, em que definitivamente nossos corpos serão transformados e nós nunca mais pecaremos. Então há um cumprimento parcial e há um cumprimento futuro, queridos. Hoje nós podemos experimentar dos poderes do mundo vindouro. O reino de Deus está dentro de nós, mas a plenitude do reino de Deus é no milênio. Eu não posso dizer que o milênio já está acontecendo porque o reino já está dentro de nós. Assista o vídeo. Um profeta contra 400. Maravilhoso. Então, da mesma forma, a doutrina pré-tribulacionista fala que os apóstolos aguardavam Jesus vir a qualquer momento, porque Paulo mencionou a nós, os que estivermos vivos. Ou seja, Paulo se incluiu em estar vivo na ocasião da volta de Jesus, sem experimentar a morte. Não, queridos. Ele se incluiu porque ele faz parte da igreja. Amém? Porque tem outras passagens que ele disse que iria morrer. Quer ver? Olha só, eu vou deixar apenas um exemplo aqui. De 2 Timóteo 4. Eu não vou nem ler, depois os irmãos leem. Os irmãos conhecem essa passagem. Que o apóstolo Paulo disse que já estava sendo oferecido para ser morto, como oferta de libação. Tem outro texto também, em 1 Coríntios, que eu não anotei aqui, que o apóstolo Paulo ele falou que nós seremos ressuscitados na ocasião da volta de Jesus. Ou seja, o apóstolo Paulo disse que seria ressuscitado na ocasião da volta de Jesus. Então, o apóstolo Paulo, como é que é, Paulo? Você vai estar vivo ou ressuscitado na volta de Jesus?
Então ele menciona tanto que seria ressuscitado dos mortos, como também disse que nós que estivermos vivos. Ele estava se incluindo, queridos, na igreja. Mas é claro que o apóstolo Paulo sabia que iria morrer. E o apóstolo Paulo compreendia que era para tempos longínquos. Amém, queridos? Vou deixar aqui um texto muito interessante de Pedro. Olha só. 2 Pedro, capítulo 1, versos 13 a 14. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, neste corpo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar meu tabernáculo, morrer, como também o nosso Senhor Jesus já me tem revelado. Então Pedro, ele sabia que iria morrer, porque Jesus falou para ele quando ressuscitou. João capítulo 21, versos 18 e 19. Na verdade te digo, Pedro, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. Pedro sabia que ia morrer. Então, como é que Pedro, sabendo que iria morrer, aguardava Jesus voltar a qualquer momento? Não tem lógica, queridos. Não tem lógica. Amém? Jesus pode voltar a qualquer momento, queridos? Os apóstolos ensinavam isso? Claro que não. Eu vou falar de novo aqui. Jesus falou que o templo seria destruído, não restaria pedra sobre pedra. E só se cumpriu no ano 70. Então, enquanto os apóstolos estavam vivos, com exceção de João, que morreu depois do ano 70, morreu praticamente no ano 100. Então, como é que os outros apóstolos, inclusive o apóstolo Paulo, aguardariam a volta de Jesus a qualquer momento, antes mesmo da profecia ser cumprida na destruição do templo? Então, quando Paulo falou que nós, os que estivermos vivos, ele está se incluindo na igreja, queridos. Da mesma forma que ele falou em outras oportunidades, que nós seremos ressuscitados na ocasião da volta de Jesus. Ora ele fala, nós estaremos vivos, ora ele fala, nós seremos ressuscitados. E apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4, ele sabia que ia morrer. E em Filipenses ele fala, partir está com Cristo é incomparavelmente melhor, mas por causa de vocês, eu vou ficar mais um pouco na carne. Ele sabia que ia morrer. Então como é que ele aguardava a volta de Jesus a qualquer momento? Amém, queridos? Foi só uma pequena reflexão aqui, mais um erro doutrinário muito, muito terrível da doutrina do pré-tribulacionismo, de que Jesus pode voltar a qualquer momento. Poderemos estar nos nossos ajuntamentos num determinado domingo, né? E aí no meio do culto, pum, do nada, some alguns, outros ficam, né? Aí carros desgovernados, aviões caindo. Meu Deus do céu! Como é que pode acreditar numa heresia dessa? Eu já acreditei. Por quê? Porque a gente não medita na palavra. Se nós fizermos essa meditação simples que eu fiz aqui, a gente vai refutar imediatamente. Jesus pode voltar a qualquer momento, porque o apóstolo Paulo falou que nós, os que estivermos vivos, incluindo ele. Meu Deus! Tá bom, queridos? Apenas uma pequena reflexão, né? Um dos muitos e muitos erros do pré-tribulacionismo, e um deles é esse aqui que eu lembrei agora de manhã aqui, e fiz esse vídeo aqui bem rápido para os irmãos. Então, não se esqueçam desse detalhe. Uma última semana de 7 anos falta para Jesus voltar. Primeira metade, grande e maior avivamento. As duas testemunhas, cheias de poder. E na segunda metade em diante, o anticristo vai se manifestar, vai perseguir os santos e vencê-los. E só no final da última semana dos 7 anos, da grande tribulação, é que a igreja será arrebatada. E aí sim, Jesus voltará conosco
para a batalha do Armagedon e para reinarmos nesta terra depois por 1000 anos sobre as nações que restarão no tribunal de Cristo. Amém, queridos? Então é isso. Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.